vou iniciar aqui então sobre cadeia e a teia alimentar. Tá? Por que eu estou voltando um pouquinho? Né? Esse foi o assunto que nós finalizamos antes da gente ter que sair por causa dessa pandemia, né? E eu quero retomar um pouquinho com vocês, tá? Então, essa figura aí, nós temos então uma teia alimentar, que dentro dela nós podemos buscar uma cadeia. Nós fizemos muito bem esse tipo de exercício, né? E aí, estou colocando esse modelo justamente porque a gente não pode esquecer que toda teia e cadeia alimentar se inicia com o ser produtor. Este ser produtor, sendo a planta, ela realiza um processo que nós conhecemos como a fotossíntese. E esse processo participa, né, de toda a abertura do ciclo da vida. Então, nós temos ali a planta, os animais herbívoros, os carnívoros e assim por diante dentro dessa teia alimentar. Tá? Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho a partir de todo esse contexto, né, do produtor, consumidor, não esquecendo dos decompositores, que renovam a estrutura alimentar, né, do solo, da água e do ar. Nós vamos partir para o conteúdo da página 33, que fala da composição do ar e os ciclos naturais, tá? Então, eu vou mudar aqui, que já é o nosso conteúdo para fechamento do LIP 1, que ficou faltando. Até pedi que vocês lessem um pouquinho sobre o assunto, né, nos roteiros de estudo, só para a gente não ficar tão perdido assim. Então, nós temos, assim, a composição do ar e os ciclos naturais, que é a participação dentro da cadeia, né, gente? Então, nós temos aqui uma representação da porcentagem dos gases que compõem a nossa atmosfera, tá? Então, nós temos ali no nosso infográfico aí um nitrogênio, 78%, oxigênio, 21%, e gás carbônico, vapor de água e outros gases, apenas 1%. Lembrando que, para nós, seres animais, seres vivos, vegetais, nós utilizamos o oxigênio. Esse nitrogênio todo, ele vai ter uma excelente e importante participação em um ciclo, tá? Não podemos deixar de citar que a composição do ar não são encontrados na mesma quantidade, né? Então, você vê que tem uma distribuição desigual aí, né? 71%, 21%, 1%, né? Na composição do ar. Claro que a composição, tá? E a proporção dessas substâncias do ar atmosférico, elas vão variar de acordo com os locais e outras condições do ambiente, né? Em locais muito altos, como em grandes montanhas, o oxigênio ele encontra-se em concentração menor. E aí é o chamado o ar rarefeito. Por isso que quando a gente faz uma escalada em locais muito altos, a gente sente uma falta de ar, né? Porque o oxigênio vai ficando escasso. Tá? A partir daí, na página 34, que não precisa se prender muito ao texto, né? Só para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho, já que eu tenho uma grande quantidade desse nitrogênio no ar, por que não começar por ele? Né? Qual é a participação que ele exerce no ambiente? Então, você tem o ciclo do nitrogênio na natureza. Né? Então, você tem o nitrogênio, ele está presente no ar atmosférico, tá? Como o oxigênio, como outros gases. Então, você tem aqui no nosso esquema um ar atmosférico com nitrogênio. Ele ele vai, né, participar do processo de ciclo de vida dos vegetais. E ele acaba sendo infiltrado, aproveitado, na verdade, pela raiz das plantas, né, junto com bactérias presentes no solo. Então, você tem o nitrogênio no ar e o nitrogênio no solo. Esse nitrogênio no solo, ele é aproveitado pelas bactérias nitrificantes,
que ajudam a planta a absorver esse oxigênio do solo. Tá? A partir do momento que esse oxigênio foi absorvido pela planta, ele vai ser consumido pelo animal herbívoro, que nós vimos lá na cadeia alimentar, tá? Que aí, no caso, está sendo representado por um coelhinho, né? Essas substâncias com nitrogênio são absorvidas, então, pelos animais, que se alimentam dela, passando para outros animais, que no caso é o animal carnívoro, né? Da cadeia alimentar. Quando esse animal morre, então ele passa a ser um organismo morto, animais e plantas mortos vão ser decompostos pelos agentes decompositores, que nós vimos lá atrás na cadeia alimentar, fungos e bactérias. Nesse processo, o gás nitrogênio retorna para a atmosfera, tá? Então, aqui você tem o ciclo dele. Então, ele começa pela planta, ele passa pelo herbívoro, ele vai passar pelo carnívoro e ele vai ser devolvido ao solo, né, através da decomposição, ok? Não se preocupem que depois eu vou tirar todas as dúvidas no finalzinho, tá? Aqui, nós temos assim, ó, todos os seres vivos, depois de mortos, eles vão sofrer ação de decompositores. E o nitrogênio, que formava o corpo desse ser vivo, ele vai voltar para o solo e para outros tipos de bactéria. E depois vai devolver isso para o solo e vai ser devolvido ao ambiente através do processo de fotossíntese do próprio vegetal. Vou pedir que desligue o microfone, quem está com o microfone ligado ainda. O ciclo do oxigênio, que é um outro gás componente da nossa atmosfera, né? Então, aí vocês estão vendo uma imagem que está na página 35 do LIP, né? E nós temos assim, os seres vivos, eles obtêm energia necessária para a manutenção da vida por meio do processo da respiração celular. Então, como que isso entra na composição da vida, né? Na matéria do corpo vivo? Então, nós temos o oxigênio atmosférico, tá? Que ele é usado, então, na maioria da respiração dos seres vivos, por isso a sua importância. Plantas, algas e animais, e tantos outros animais, eles consomem o oxigênio, tá? Esse oxigênio presente no ar, ele vem através do processo de fotossíntese das plantas e das algas marinhas em grande base. E ele é devolvido, né, ele é absorvido, desculpe, pelos animais, através do processo da respiração. Lembrando que as plantas também fazem o processo de respiração e transpiração, tá? E nós temos um índice alto, né, de concentração desse oxigênio na atmosfera, que não é tão alto assim em comparação ao ciclo do nitrogênio, né? Mas ele supra, né, as necessidades vitais dos vegetais, das algas marinhas e dos próprios animais, tá? Com relação a... Quer dizer, nesse processo, né, de plantas e algas produzirem o próprio alimento a partir do gás carbônico da água, também não esquecendo que elas utilizam a luz solar para fazer o processo de fotossíntese acontecer. Uma parte, gente, do oxigênio também também é encontrada na atmosfera na forma de ozônio, e que forma a nossa camada de ozônio, né? E a gente já viu bastante que a camada de ozônio, a principal função dela é proteger a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Então, nós temos essa função. Quer dizer, né, o oxigênio, o ozônio tem essa função, tá? Depois eu vou voltar, tá, gente? Fiquem tranquilos. No ciclo do carbono, que é o próximo, que é formado por quem? Pelo nosso gás carbônico presente na atmosfera, né? Como que ele é aproveitado? O gás carbônico ele é aproveitado no processo de fotossíntese dos vegetais. Lembrando que ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Então, ela tem a participação desses dois ciclos automaticamente, né? E lembrando que a gente devolve esse gás carbônico para a atmosfera, né, através da respiração. Tanto plantas como animais devolvem esse gás carbônico através do processo da respiração. A morte e a decomposição, né, de cadáveres também devolve esse carbono para a atmosfera.
e aquele que coloca o excesso, né, de gás carbônico na atmosfera é a combustão. Tá? Então, é a queima, né, de combustíveis. Então, você tem aí fábricas né, que emitem excesso de gás carbônico no ambiente. Nós temos os veículos, né, então os carros através de escapamento, que também libera, e as queimadas, tá, que aumentam a concentração do carbono no ambiente, transformando isso num sério prejuízo, que envolve o quê? O sufocamento do nosso planeta. Né? Aí nós temos a poluição do ar. Essa poluição do ar, tá? Ela acaba se agravando devido a essas três imagens, né? Que bem clássica de uma cidade, né? Grande do mundo, né? Moderno, a indústria, tá? Com a queima aí, né? Liberando uma grande quantidade de fumaça. Nós temos as queimadas, né? Que podem ser provocadas ou naturais, então elas podem ser provocadas pelo homem, pela ação natural, raios, enfim. E nós temos o combustível, né? A queima do combustível, tá? Que é um grande vilão para as nossas cidades. Que aí falando do excesso do gás, né, carbônico no ambiente. Opa, deixa eu só voltar um pouquinho. E, consequentemente, nós temos as nossas doenças relacionadas ao ar. Né? Quem nunca ouviu falar, é até irônico, né? Na época em que nós estamos vivendo, falar da poluição do ar. Se não fosse trágico, claro. Né? Então, nós temos doenças relacionadas ao ar. Tá? E aqui eu coloquei as medidas de prevenção para todas as doenças, né? Não é só do nosso Covid que estamos vivendo, mas de todas as doenças causadas pela contaminação do ar. Então, nós temos o limpar sempre o nariz, né, com proteção, a vacinação sempre que possível, porque nós temos, infelizmente, doenças que ainda não têm a vacina, né? Estamos vivendo uma pandemia por causa disso, e o cuidado com a higiene, com as mãos, né? Acho que todo mundo já está cansado de ouvir lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, né? Mas é um necessário para todas as doenças, tá? Então, a gente tem assim, na página 39, nós temos um texto, né, falando um pouquinho das doenças relacionadas ao ar, tá? E alguns cuidados básicos para evitar a contaminação. Então, não permanecer em ambientes fechados e sem ventilação, evitar as aglomerações, lavar as mãos frequentemente, não compartilhar copos e talheres com outras pessoas, ao tossir e espirrar, proteger a boca e o nariz com lenços descartável, né? Ou antebraço, manter as vacinas em dia e hoje o uso da luva cirúrgica, né? Faz parte do nosso cotidiano. E um dos principais vilões, gente, da contaminação, tanto do ar como do ambiente, do organismo, que na página 40, depois eu gostaria que vocês dessem uma lida com calma, e isso eu vou colocar no roteiro de estudo, tá? Que é sobre o tabagismo, que é um problema ambiental e é uma questão de saúde pública. Então, a fumaça que sai do cigarro, com inúmeras toxinas, né, e partículas, ela vai diretamente para o pulmão, tá? O resultado disso são substâncias, que essas substâncias são levadas pela corrente sanguínea para todo o organismo. E isso acontece também com o chamado fumante passivo, ou seja, aquela pessoa que não fuma, mas está do lado de outra pessoa que fuma. Né? Então, o tabagismo ele causa uma dependência e diminui as defesas do organismo. Então, atualmente no Brasil, nós temos políticas públicas, né, que inibem e desestimulam o uso do cigarro, do tabagismo, né, que acaba tentando impedir que as pessoas fumem em locais fechados, né? Então, são as leis antifumo, o aumento de imposto sobre o cigarro, a proibição da publicidade, né, na comunicação, e imagens fortes de doença, nas embalagens de cigarro pode acabar desestimulando o fumante, né, dando um pouco de peso na consciência, se podemos dizer assim, né? E é o que eu sempre digo para vocês em aula, dizer para um fumante que ele vai ter câncer porque fuma,
hoje já não é um argumento muito válido, porque quem não fuma também tem câncer, né? Mas o que a gente diz é assim, o pulmão, ele é um órgão muito exigido. Oi? Ah, essa aula, ela tá gravada, tá? Qualquer coisa dá para ouvir de novo. Então eu vou fazer a gravação, aí no final eu abro e aonde a pessoa talvez não entendeu, eu retomo, não tem problema. Eu retomo a explicação. Tá ok? Então vamos lá. Então, essa questão do cigarro, né, dizer que você vai ter câncer porque você fuma, como eu estava dizendo, é muito relativo, porque quem não fuma também, né, pode desenvolver um câncer. O que a gente tem que ter em mente é, o pulmão ele é um órgão muito exigido numa cirurgia, por exemplo. É um órgão muito exigido para a manutenção de oxigenação de todas as células do nosso corpo, né? Então, a gente tem que preservar o nosso organismo. Por que disso, né? Por que o LIP ele está trazendo o tabagismo? Porque justamente a poluição do ar ela já existe, então você já inala a poluição automaticamente do ar atmosférico e você coloca mais poluição ainda, né? Então não há pulmão e não há saúde que aguente. E também a gente acaba tendo uma questão, é preferível prevenir uma doença do que buscar a cura, ela sai mais caro em todos os sentidos. Né? Então, por isso que o Lippe trouxe o tabagismo relacionando também ao excesso de gás carbônico no ambiente.